Muito bem, pessoal. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Conversa Bíblica. Hoje, compartilhando com vocês um pouquinho dos bastidores. Chegamos aí em mais de 5 mil inscritos no nosso canal. Então nós batemos um recorde aí de 4 mil novos assinantes, pegando aí nos últimos dias. Estamos pertinho de completar um mês de canal. Nós conseguimos bater 500 horas de exibição e também um total de 30 mil visualizações nos últimos dias, também totalizando em mais de 50 mil visualizações no nosso canal. 59.700 visualizações, mais de 1.000 horas do pessoal assistindo aqui o nosso canal. Então estamos passando aí para agradecer vocês. É isso, Feitosa? Beleza, é isso aí. Estou muito feliz com, essa, com esse aumento considerável do nosso canal e feliz mais ainda, não pelo número de inscritos, digamos assim, mas poder estar ajudando outras pessoas a ter uma compreensão melhor sobre a palavra de Deus, como nós é, fizemos uma discriminação aí do canal com conversas bíblicas. Nós estamos aqui para conversar sobre Deus, falar sobre Deus. É um bate-papo, aqui a gente não está no sentido de querer impor algumas questões teológicas, né? Lógico que nós temos as nossas correntes teológicas, mas o fato é que a gente quer inserir todos dentro do contexto onde a gente possa conversar amigavelmente, conversar Isso de aí. uma forma com que a gente Posso bater esse agregue, papo, né? agregue valor, né? É isso. Agregue Vamos, valor. vamos pegar alguns aqui para a gente. Hoje, qual que é o tema do vídeo hoje? Nós vamos falar sobre oração. A oração tem poder? Tem muito poder, mas porque para muitas pessoas a rotina da oração tem ficado tão difícil. A gente vai já falar sobre isso aqui. Mas antes, só para a gente avançar um pouquinho na nossa conversa, daqui a pouco a gente vai responder também essa galera. Mas o divisor de águas, ele falou no nosso vídeo sobre por que mais pessoas estão se tornando ateias. Ele falou que o problema é que os problemas estão aumentando e a ausência de Deus também. Então ele ainda crê, porém, se continuar assim, ele teme o futuro. Nós temos aqui um comentário destacando os pontos que nós falamos no nosso vídeo das 3 estratégias. A estratégia do engano da mentira, tentação e desejo, discórdia e desunião. A Rose, ela colocou aqui, glória a Deus, glória a Deus. E aqui o nosso amigo Kelson Klein, ele colocou assim, ó, o choro é livre, cristãos. Chorem mais, porque o secularismo e o ateísmo está se radicalizando e só ganhando espaço. E aí ele vai detalhando, e no final ele fala pela razão e por fatos, e não por pessoas que acreditam em contos de fadas, né? Esse foi o recado aqui do nosso colega, aqui participando do nosso canal também, o Kelson. O André, ele falou simples, o ateísmo está aumentando porque as pessoas estão vendo as contradições e mentiras de Jesus e os personagens da Bíblia. E vê que não tem explicação divina, porque se os personagens da Bíblia não mentiriam, pegaria o versículo isolado na Torá e cometeria heregia. Aí tem aqui outro colega, o Rick também, eu vou resumir o porquê as pessoas estão se tornando ateias, e aí ele detalhou aqui toda a argumentação dele, então ele fala que como as pessoas estão na era da informação, por isso que as pessoas não estão acreditando. E aí tem mais algumas conversas também em outros vídeos, mas é isso, gente, é isso. Vocês são todos bem-vindos para comentar, para colocar a opinião de vocês. É importante entender, né, um pouco dos bastidores. Tem aqueles que não acreditam, e a gente naturalmente vai respeitar. Tem aqueles que vão colocar a sua visão, e nós estamos aqui para conversar sobre a palavra de Deus, porque é importante ter esse momento também. Então não existe nenhuma réplica da nossa parte, porque a gente acredita, na verdade a gente acredita não, né? É o que a palavra de Deus enfatiza, que a salvação ela é única, intransferível, ela é individual. A única maneira de você acessar de verdade a salvação é pela sua conversão, e é um processo individual. A palavra de Deus tem que ser apresentada, a conversa tem que ser apresentada, mas o Espírito Santo que ele realmente traz esse toque, ele que traz essa conversão. Então, em momento algum, nós iremos tentar convencer, porque quem convence, quem move, é o Espírito Santo. Então, esse é um ponto importante também que nós vamos destacar, mas a gente incentiva porque é legal a gente tentar entender o que se passa
na mente de uma pessoa que não acredita, qual é a história que ela conta, o que, que ela realmente acredita. Então, é importante para a gente também ter essa visão. Mas nós sempre vamos agradecer pelo comentário e incentivar que vocês continuem comentando e conversando. Mesmo que muitas vezes seja só para glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, a gente vai falar um amém aqui do outro lado. Vamos mandar um alô para Calcaia também, o pessoal da Calcaia está assistindo a gente. Nossa colega falou. Falem de vocês, onde vocês são também. É legal a gente saber a região de vocês, que é bacana a gente bater esse papo também. Beleza? Então vamos lá. Falar sobre o poder da oração e por que muitas pessoas hoje estão tendo essa dificuldade de orar. Por que é tão difícil orar, Feitosa? Fala aí pra gente. Olha, se nós fôssemos aqui descrever por que é tão difícil orar, nós iríamos destacar algumas verdades que são reais, são concretas, certo? E dentro dessa pergunta, é óbvio que nós só trabalhamos diante da visão bíblica, né? Dos ensinos da palavra de Deus. E nós, para que nós possamos, então, assim, dar uma forma mais concreta sobre a resposta para essas indagações, para esse questionamento, nós vamos buscar na palavra de Deus, certo? Então, nós poderíamos descrever, assim, por cima, umas 4 razões porque, eu vou dizer, porque é difícil orar. Porque as pessoas têm dificuldades de orar. Eu creio que o Natanael sabe e que talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo também vão ter esse mesmo sentimento, que se existe uma das maiores dificuldades que a igreja tem é o culto de oração. Nos cultos normais, nos cultos eles têm uma suidade, né? Tem uma presença maior, né? Nos cultos de louvores, e cânticos e tudo mais. Quando vai para o culto de oração, a gente conta nos dedos quantas pessoas tem. O fato é que a gente É verdade. precisa entender que a palavra de Deus ela nos ensina claramente. Diz, certo escritor que eu li disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, Nenhum poder. nenhum poder. Então, uma das principais razões com que as pessoas não oram, muitas vezes, a gente pode descrever aqui algumas situações, mas eu quero iniciar dizendo uma primordial. E aí eu quero me apresentar como um exemplo, certo? Um caos, né? Um case. Um case. Vejamos o seguinte: o profeta Isaías, ele diz lá em Isaías capítulo 59, verso 2, ele diz assim: mas as suas iniquidades separaram, mas as suas iniquidades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam você do rosto de Deus. Por isso ele não os ouvirá. Então, uma das principais motivos da dificuldade dos crentes orar, e aí eu vou dizer aqui como uma experiência própria, eu me lembro que quando vocês aqui, para quem não sabe, Natanael é meu filho, né? Eu sou o pai dele. O pai não parecer, mas eu sou, né? Ele é branco, né? E eu sou bem escuro, né? Mas, enfim, é, É a luz. tipo assim, imagine você, às vezes nós somos ásperos, às vezes nós somos agressivos, e às vezes nós ofendemos, e depois a gente para pensar, e aí você começa a meditar sobre esse aspecto. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar é que a causa de muitas pessoas não orarem, e até mesmo dos cristãos não orarem, é o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus, certo? E quando eu me referi, eu digo que quando eu era um pouco agressivo com vocês, na criação e tal, depois eu ficava com aquele sentimento, dizia, rapaz, eu fiz errado, eu não fiz correto, então eu pequei, e isso me inibia de entrar na presença de Deus.
inibia. Como é que eu vou entrar na presença de Deus se eu estou em pecado? Então, muitas vezes, as pessoas deixam de orar porque estão vivendo algum tipo de pecado, alguma situação que não condiz com o que a palavra de Deus diz. E aí, isso inibe você se apresentar diante de Deus. Com que cara eu vou chegar diante de Deus para apresentar as minhas súplicas, né, as minhas necessidades, se eu não estou andando em conformidade com a vontade de Deus? Então, muitas vezes a gente para de orar por essas questões. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus é um Deus do perdão. E a importância que nós devemos fazer é pedir perdão, automaticamente. E muitas vezes eu tinha dificuldade, e talvez até tenha dificuldade de me retratar, no caso específico de vocês, aí eu chegava devagarzinho, puxava um papo, puxava uma conversa, e aí essa conversa ia chegava a um ponto que aí estabilizou, né? Estabilizou ali o relacionamento, tá tudo de boa, tá tudo numa paz. E aí eu me sentia apto a orar a Deus, pedir perdão a quem eu ofendi, a quem eu fiz, ou ao que eu estou fazendo de errado. Então, muitas vezes as pessoas deixam de orar por causa do pecado, mas o pecado ele não deve ser um obstáculo para o cristão orar. A única coisa que o cristão precisa fazer é o quê? Pedir perdão a Deus. João, em 9, diz que Deus está pronto para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todas as injustiças. Então, eu diria que, a priori, a primeira dificuldade com que os cristãos têm de orar é a questão do pecado, porque sabemos que o pecado separa o homem de Deus. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Muito bom. Você vê que tudo faz parte da estratégia, né? Do plano do inimigo. Quando nós falamos da batalha espiritual, a primeira coisa que ele quer também é a desunião também com Deus. Então, o simples fato de você cometer um erro que todo mundo vai cometer, né? Agora que eu estou do outro lado também, né? Diz que um filho só entende o pai quando se torna pai, né? Uma filha só entende a mãe quando se torna mãe, né? Que aí você sabe como era. Ah, agora eu entendi, né? O porquê era assim e tudo mais, etc. Inclusive, né, só fazendo um rápido parênteses nesse assunto, quando a Bíblia fala sobre você ter um relacionamento com Deus, muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque por algum motivo na sua infância ou no seu momento de vida, eles estão tendo dificuldade de relacionamento de maneira geral. Então eles não conseguem ter essa rotina com Deus, porque às vezes os seus próprios relacionamentos eles estão tendo essa dificuldade. E é muito disso. Primeiro motivo, as pessoas elas não vão orar porque elas acreditam que para entrar na presença de Deus você tem que estar ali totalmente puro, sem pecado. Então, se for assim, ninguém nunca mais vai orar, né? Se você pegar lá no passado, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, de entrar no Santíssimo e tudo mais, toda aquela preparação. Mas a Bíblia fala que quando Jesus ele vem, passa por toda a sua missão, é crucificado e ele ressuscita, o véu se rasgou. Então nós passamos a ter livre acesso a Deus. Quando Jesus fala que antigamente vocês tinham que ir para fazer os seus sacrifícios, para que você pudesse pedir a Deus, e agora em qualquer lugar. O reconhecimento da necessidade de melhoria contínua, de arrependimento, é o que vai fazer com que você busque ter um relacionamento com Deus. Então, se muitas vezes você se sente numa situação que você, poxa, eu errei, eu cometi um pecado, eu não sou digno de me apresentar na presença de Deus. Aí que você tem que correr para retomar essa presença, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo ele quer fazer exatamente isso, que você não ore, porque como foi dito, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então vai tirando esse poder, vai impedindo que isso aconteça. Eu separei aqui numa planilha alguns exemplos para o pessoal também bater um print, tirar nota, e a gente pode ir falando
sobre cada um deles que complementa isso, né? Então, primeiro, só para pegar os pontos principais, nós falamos sobre o porquê que é difícil orar hoje. Então, no primeiro motivo, primeiro, porque realmente às vezes você não se sente digno de orar, você se sente em pecado, você se separa. Segundo, nós temos as distrações. Coisas acontecendo dia a dia, você acorda, quando você percebe vai dormir, quando vai orar, tem muitas pessoas que falam, né? Eu vou orar antes de dormir, e aí eu faço é dormir. E existe aquela oração sem cessar, que nós vamos falar aqui, que é aquela conversa com Deus, é o momento que você está... Por exemplo, nós estamos aqui, nós podemos simplesmente chegar e falar assim, que Deus abençoe esse projeto, que Deus possa preparar as pessoas para ouvirem a sua palavra e que possa fazer uma diferença na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Pronto. É uma conversa. É a intenção, né? Isso é mais importante. Manda, quer falar? Interessante que você falou algo aí muito relevante. Obrigado. E diz o seguinte: se nós fôssemos orar, como Você você se sente falou, puro, né? Quando você se sente puro, sem puro, puro, pecado. exato. Eu vou orar só quando eu estou puro. Ninguém orava. Ninguém orava porque a nossa essência é de impureza. Né? A nossa essência é de impureza, certo? Então, diante disso, a gente pode observar um grande homem de Deus, e ele fala mais ou menos com relação a isso. O salmista. O salmista, se a gente for analisar a vida de Davi, com certeza Davi cometeu mais pecado que qualquer um de nós. Né? Se a gente for analisar os erros e as falhas que Davi cometeu, foi inúmero. Né? Então, a gente entende que, a gente usa aquela expressão, diz, Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que é que nós podemos entender com essa expressão? Davi, o homem segundo o coração de Deus. É porque Deus, ele conhece o presente, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Ele conhecia a vida do Davi do passado, ele conhecia a vida do Davi do presente, ele conhecia a vida do Davi do futuro. Da mesma forma, ele conhecia a vida de Saul. Só que Saul teve inúmeras oportunidades de se arrepender, e ele não se arrependeu. Enquanto Davi, Deus via no seu coração a predisposição de arrependimento, como de fato ele se arrependeu de todos os seus pecados, de todos os seus erros. Então, o salmista, no Salmo 66, verso 18, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, quando o erro maior de alguém no orar é o caso do pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas não significa que a gente não tenha pecado. Mas nós não podemos ter o pecado como algo de estimação, guardado em nosso coração. E o salmista é muito claro, se eu acalentar, se acalentar é passar a mão, é alisar, deixa o bichinho aqui. E existem muitas pessoas que têm pecado de estimação. O fato é que Davi disse, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me viria. Então, de fato, ele não ouve. Mas a partir do momento em que você pede perdão a Deus, se arrepende desses pecados, automaticamente o Senhor lhe perdoa. Automaticamente você está com livre acesso à presença de Deus, porque Deus é um Deus que ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Muito bom. Então, ó, separamos aqui. Então, o primeiro ponto é esse. Muitas pessoas se afastam da oração pelo pecado. É mais um motivo para você orar. A palavra de Deus fala, né? Ó, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é quando você pede para que Deus sonde o seu coração, porque às vezes você está desagradando a Deus ou errando sem ter clara consciência disso. Mas em muitos casos, você sabe o que você está fazendo, você sabe que é errado, mas você não está conseguindo superar. Ou você assume uma postura de falar, eu estou lidando com isso, sabe como é que é, né? E continua lidando com aquele processo. Então tem que ser uma busca diária, porque quando você está na presença de Deus, fica mais difícil você recorrer àquele erro, porque você está na presença de Deus. Quando você não tem esse hábito, principalmente da oração,
fica muito mais fácil que os teus pensamentos eles sejam dominados. Por isso que é tão difícil para muitas pessoas, às vezes, se concentrarem na oração. Porque a cabeça já está tão acelerada, a mente precisa se acalmar. O barulho do mundo atrapalha a sua oração. Existe uma expressão que é buscar um lugar secreto. Então, às vezes, para você, tem a oração do dia a dia, mas tem um momento que você precisa falar o seguinte: eu preciso parar e orar. Eu preciso parar e buscar esse momento. Então, essa é a primeira oração. Outras aqui nós temos motivos para orar em tempo de necessidade e busca em tempo de necessidade e uma busca, que é no momento... Opa, agora abriu. Deixa eu deixar o textinho completo aqui para vocês. Em busca de orientação. Então, orar sem cessar. Orar sem cessar é literalmente sem parar. Então, por exemplo, estou indo fazer uma apresentação. Eu posso orar por essa apresentação. Senhor, me ajude que eu possa fazer uma boa apresentação. Estou indo... tem gente que faz a oração da vaga no estacionamento, né? Senhor, estou indo para aquele lugar. Me ajude a que eu possa encontrar uma vaga. Tem a vaga do estacionamento. Você pode pedir por absolutamente qualquer coisa. Então, você pode estar em constante diálogo e contato com Deus. Vou começar a escrever um texto novo. Senhor, me ajude para que eu ache as palavras corretas. Vou fazer uma reunião. Senhor, me ajude que essa reunião possa ser bênção, que possa me ajudar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode orar sem cessar. Você pode ter uma conversa contínua com Deus. Aí nós temos busca por sabedoria e discernimento. Ora, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então você pode pedir ajuda para que você tenha discernimento, mais sabedoria. Tem um ponto aqui importante, Mateus 6,7, que vai falar sobre uma maneira que você não deveria orar. Não useis de vãs repetições, porque isso aqui é importante também comentar, que às vezes existem pessoas que têm vergonha de orar em público, porque não vão para o culto de oração, porque falam, vou ter que orar na frente das pessoas, mas eu tenho vergonha, eu não sei orar, eu não sei falar direito, como se existisse um nível de oração, né? Eu sei usar palavras, eu sei falar isso, eu sei falar aquilo. Orar é a conversa com Deus. Nós vamos fazer vários vídeos sobre oração, então nós vamos acabar entrando nesse tópico. Em tempos de sofrimento ou doença, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite. Então a Bíblia incentiva que você ore para que as pessoas que estão enfermas, você ore por aquelas pessoas. Existem pessoas que vão te pedir oração, você pode orar. Seu filho está doente, algum familiar está doente, você pode impor as mãos, orar, pedir para que Deus possa agir. Tem oração pela paz e proteção. Você pode interceder por outras pessoas. Tem oração em busca de direcionamento e propósito. Senhor, eu reconheço que em ti estão os caminhos, me mostra o que eu tenho que fazer. Oração por força, oração em tempos difíceis. Então você tem praticamente um cardápio de motivos pelos quais você deveria orar. Naturalmente, quando Jesus dá-lhe um modelo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, perdoai aqueles que nos ofendem, assim como nós temos perdoado, enfim, todo esse conceito, né, de oração, nós temos ali um modelo, como se fosse um framework ou uma estrutura, para te dar uma direção do que você deveria, pelo qual ponto principal você deveria orar. Mas, dependendo do teu contexto agora, dependendo do seu momento, você tem que buscar a orientação para que você possa transformar isso em uma rotina. E existem momentos específicos que é literalmente uma oração mais intensa. Você tem que aumentar a frequência, você tem que buscar aquilo, perseguir aquilo. E é nesse momento, muitas vezes, que o inimigo vai tentar te tirar da jornada. Seja lembrando de pecados que você fez, seja com as distrações, seja com esse sentimento de que, mas eu não devo pedir, eu posso orar por isso? Será que eu devo pedir por isso? Será que eu não devo pedir por isso? Então é importante ter essa visão mais completa para pensar, nessa frase nós estamos no começo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Lixe as áreas da sua vida que você está precisando de mais oração. E outra, acredite no seu poder de oração também. Existem pessoas que falam, eu quero que o pastor ore por mim, eu quero que alguém ore por mim. Claro que você pode pedir oração, claro que você pode, mas você também tem que orar. Você também tem que buscar o seu relacionamento com Deus. Existem contextos, eu vou pedir que a pessoa possa fazer uma oração, porque tem uma oração poderosa, mas a Bíblia fala que você pode ter essa conversa direta com Deus. Não que você não possa pedir, não que você não deva buscar, não que você não irá orar por outras pessoas. Às vezes as pessoas elas estão espiritualmente mais fragilizadas. Mas o nosso incentivo aqui não deixe que a prática da oração esteja em falta na sua vida.
Porque nós precisamos, nós devemos, é bíblico, mas mais importante, traz poder para a sua vida. Interessante isso que tu falou aí, com a questão do poder da oração. É algo que a gente pode destacar, é que o poder da oração intercessória é muito importante. Quando nós oramos, o pastor ora por nós, os irmãos oram por nossos problemas, esse poder da oração intercessória é fundamental, é muito importante. Mas a gente tem que observar que o poder da oração, da sua oração, também tem um poder extraordinário. A gente observa muitas vezes, né, que todas as vezes que Jesus realizava milagre, e ele perguntava, chegou, por exemplo, para curar, se não me falha a memória, um cego, o que é que eu queres que eu te faça? E o cego disse, se tu quiseres, tu pode me curar. Então, Deus perguntou o que era que o cego queria. E o cego falou para Deus que ele queria, não é verdade? Então, muitas vezes, quando o Senhor curava, libertava, né? Muitos, ele dizia, a tua fé te salvou. A tua fé, não é a fé dos outros, é a tua fé. Então, o nosso relacionamento com Deus, através da nossa oração, de uma forma íntima, profunda e concreta, tem um poder fundamental. Agora, muitas vezes, dentro do nosso escopo que nós estamos trabalhando, e você falou também algo muito interessante, que é as distrações. As distrações e as preocupações mundanas também é uma das razões pelas quais muitas pessoas deixam de orar. Falta de tempo, talvez, aí uma coisa chama atenção, outra, e é isso nós encontramos respaldo bíblico. A palavra de Deus nos dá exemplos maravilhosos com relação a isso. A gente poderia citar vários exemplos aqui, mas permita-me citar apenas um. Quando nós lemos lá em Atos, em Lucas, capítulo 10, 38, 42, diz o seguinte: Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Chegando, por fim, perto dele e perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás preocupada, inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela está ali, e essa não lhe será tirada. Então, muitas vezes nós nos envolvemos pelas distrações, pelas preocupações e queremos fazer as coisas, esquecemos de buscar, queremos solucionar os problemas, que são muitos, e talvez aí está conversando aqui, batendo papo aqui, já bem ali já apareceu um problema para resolver, eles aparecem de montão, e às vezes quer resolver esses problemas e deixamos de recorrer àquele que pode tudo, que resolve tudo. Interessante Deus tem 3 atributos de Deus maravilhosos. Ele é onipotente. Onipotente significa dizer que ele pode fazer tudo. Não há nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Partindo desse princípio. Deus é o Deus do impossível. O evangelista Lucas, ele diz, não há nada impossível para Deus. Portanto, Deus pode realizar qualquer coisa, independente das circunstâncias. A segunda é a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. E aonde quer que você esteja, Deus está com você. O próprio Senhor Jesus disse, eu estarei convosco até o final. Então, ele está com você. E a outra é a onisciência de Deus. Né? A onisciência dele, ele sabe, ele entra na nossa mente. Ele conhece aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos deixando tristes, nos está atormentando. Portanto, são 3 atributos maravilhosos. E muitas vezes nós esquecemos desses atributos e queremos realizar ou resolver as coisas do nosso modo, do nosso jeito, da nossa forma. O importante é que a única ligação que nós temos
para resolver os nossos problemas, é óbvio que alguns problemas não serão resolvidos de imediato, e aqui está dentro do nosso escopo, uma outra razão pela qual as nossas orações são difíceis de orar, que é o silêncio de Deus. Muitas vezes a gente ora, e Deus não responde. Mas é porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E muitas vezes, se Deus atendesse o nosso pedido da maneira que nós desejamos, não seria bom, não seria maravilhoso, porque Deus sabe infinitamente mais e melhor do que é bom para nós do que nós mesmos. Correto? Muito bom. É isso aí. Esse foi mais um Conversa Bíblica de hoje, falando sobre oração. Trouxemos aí para vocês vários pontos para que vocês possam refletir. A gente convida agora para você fazer parte dessa conversa. Deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, compartilhar com seus amigos e o mais importante, orar. Orar é entrar na presença de Deus, se proteger, situação nenhuma pode te impedir de orar. Sentiu que não está digno, todos nós estamos juntos nessa, porque todos nós, a palavra de Deus fala, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então é uma necessidade nossa estarmos em constante movimento de oração, seja para pedir perdão, seja para pedir ajuda, seja para agradecer, para pedir direcionamento, para interceder, para buscar direcionamento, para ter força, para ter coragem, absolutamente tudo. Em todas as coisas você pode pedir. Assim como a Bíblia fala, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É fácil fazer isso? Não. Muitas vezes o que você vai fazer é totalmente contrário à vontade de Deus, não está agradando a Deus, mas isso faz parte da nossa natureza. Ora, se nós não tivéssemos nenhum pecado, então nós teríamos que estar aqui como mais um enviado de Deus para fazer testemunho. E não, o nosso testemunho é de arrependimento. Nosso testemunho é de consciência que nós precisamos, que nós não somos perfeitos, que nós não... É como o apóstolo Paulo falou, não julgo que eu alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. E quem que é o alvo? Cristo. Esse é o nosso alvo. E Jesus orava. Isso, inclusive, pode ser um tema para a gente, né? Por que Jesus orava se ele é Deus? Ele estava orando para ele mesmo? Era uma redundância? Isso pode ser um tema, então, para o nosso próximo vídeo. E é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Dá um tchau pro pessoal aí, pai. Um abraço a todos. Deus, um beijão no coração. Tchau, tchau e fui!